mais um podcast do Novo Ideal News. Eu sou o Luiz. E eu sou a Bárbara e hoje nós vamos entrevistar os alunos que passaram na prova da FATEC. Oi, tudo bem, gente? Oi. Qual é o nome de vocês? Se apresentem. Oi, gente, meu nome é Esther. Meu nome é Eduardo. Eu sou a Mariana. E então, a gente vai perguntar um pouquinho como foi o processo de vocês pós, durante e pós a prova também, como que foi receber os resultados e como foi pra vocês a sensação, né, de estar fazendo essa prova, se é a primeira vez que vocês estão fazendo e passar, né? Então vamos lá. Como foi o início da jornada de vocês e quais foram os primeiros passos? Alguém quer começar primeiro? Posso falar? Assim, pra gente começar a decidir a fazer a prova da FATEC, foi uma coisa assim, totalmente nada a ver. O professor Alcides, ele que, todo mérito a ele, né? Foi ele que falou assim, sério, você vai fazer a prova da FATEC? E eu decidi falar com os meus pais, conversar com eles, ver o que eles achavam. E eu falei, vou fazer pra ver como tá o meu desempenho escolar, porque eu acho isso muito legal, a gente fazer essas provas pra ver o nosso desempenho escolar, o que a gente tem que melhorar, o que a gente não precisa melhorar, deixar um pouquinho mais de lado, pra ver se a gente precisa, assim, estudar, por exemplo, eu sou meio ruimzinha em matemática, então eu tô revendo toda a matemática básica pra ver se eu consigo melhorar, entender melhor, compreender melhor. E eu fui puxando, aí eu falei, Mariana, faz comigo, sozinha. Aí ela falou, faz. Aí depois a gente convenceu o Edu e a gente foi, nós fomos nós três juntos. Nós, assim, não estudamos, a gente foi só pra ver mesmo, pra ter essa sensação de fazer a FATEC, de fazer a prova, nos sentir capazes de realizar a prova. E deu tudo certo, graças a Deus. O nosso objetivo maior é mais foco no Enem, então a FATEC em si a gente não teve nenhum foco em específico nela. Mas a prova dela em si a gente considerou até que bem fácil, porque a maior parte, a FATEC é uma faculdade mais focada na área de exatas, e nenhum de nós a gente quer nenhuma faculdade nessa área. Sim. A Esther e a Mariana querem faculdade de humanas e eu quero de biológicas. Então a gente escolheu um curso X e fez só para testar mesmo nossos conhecimentos. Também não é só sobre testar o conhecimento, mas entender um pouco mais como funcionam os vestibulares, porque cada prova vai ter sua própria particularidade. Então, por exemplo, a FATEC é um foco mais em exatos, o Enem é um foco mais geral em tudo, com um peso um pouco maior na redação. A FUVEST também vai ter seu próprio jeito, que a gente vai acabar vendo no fim do ano, para quem está inscrito. Então, eu particularmente decidi me inscrever porque eu achei que seria interessante e bom até para o meu desempenho entender que cada prova tem seu próprio estilo, sua própria forma de avaliação, mesmo tendo um padrão geral de como ela é montada. E como foi mais ou menos a rotina de estudos? Como é que foi conciliar a escola com estudar para o vestibular? Você disse que não estudou muito, mas deu uma revisada em matemática, que você tinha uma dificuldade. Sim. Como é que foi? Para eu entender melhor como a prova da FATEC era, eu fui no site da FATEC, porque no próprio site eles disponibilizam as provas anteriores, então eu achei isso muito legal. Eles disponibilizam um gabarito, então eu achei muito legal para treinar, para ver. Eu fiz uma prova, foi bem tranquilo, eu falei, se é tranquilo assim, então talvez eu vá bem, né, na prova que eu for fazer esse ano. Assim, a minha rotina de estudos, eu estudo basicamente vendo bastante videoaula e fazendo muito exercício, porque sem exercício, gente, assim, você não tem um norte, você não consegue se localizar. Porque a prova da FATEC, ela, não digo que ela é conteudista, mas ela é muito interpretativa, então se você não estuda, não tem essa ânsia de estudar, de ir lá, buscar, tentar interpretar para conseguir ver os exercícios, você não consegue, assim, sabe? E você se sente meio perdido. Eu também dei uma olhada nas redações, né? Tentei estudar basicamente modelo Enem, porque o modelo Enem é tudo. Fui fazendo, eu pago um aplicativo que se chama Glau, que ele corrige redações, então eu acho bem legal também, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais. E eu pago ele dura 1 ano e eu tô achando incrível, porque eu consigo ver nesse aplicativo que eu preciso melhorar. Se a minha ortografia tá ruim, eu vou lá, melhoro os pontos que a minha ortografia não tá boa. Se eu tô tangenciando o tema, eu vejo como eu não tangencio o tema, que é uma questão assim, importantíssima, você não sair do tema. Se eu não tô fazendo uma conclusão boa, eu vou lá, busco vídeos, tento melhorar, né, esse ponto.
porque assim, a gente tem que ir, né, melhorando, se atualizando nesses pontos, porque senão a gente não consegue, a gente chegar lá e não consegue fazer a prova. Basicamente é o que a Esther explicou. Eu, em vez do site que ela utiliza para estudar, estou utilizando o repertório Enem, porque meu foco é mais no Enem mesmo. E é basicamente a mesma rotina da Esther, focar em exercícios, videoaulas. Como a Esther disse, a FATEC não é muito conteudista, ela não tem temas muito específicos. Apesar dela ser voltada para a área de exatas e na prova ela tem mais conteúdos e questões voltadas para isso, dá para perceber que ela é muito mais uma prova de interpretação. Então, eu acho que mesmo é bom você ter, lógico, uma base de matemática e tal, mas se você tem uma boa lógica de interpretação, eu acho que você consegue ir bem nessa prova. E basicamente é isso. E o método que vocês utilizam é só ver vídeo e fazer exercício, ou vocês utilizam mais alguma coisa, fazem resumos? Como que funciona isso? Eu gosto de fazer resumos, eu vou ser bem Ajuda sincera, bastante. porque escrever pra mim eu consigo organizar, eu consigo fazer uma linha de raciocínio melhor, eu às vezes escrevo do meu jeito, sabe, pra entender e conseguir compreender as coisas, entender as coisas, então eu faço muito resumo, eu tenho um caderno específico pra resumo que eu só estudo aí as questões geralmente que eu faço, porque eu gosto de fazer Enems antigos. Então eu já fiz o de 2017 e o de 2018. As questões que eu errei, eu sempre vou lá, copio ela toda nesse caderno que eu tenho e eu escrevo o que eu errei, o que eu preciso melhorar, se eu preciso voltar. Eu sempre vejo as respostas, sabe? Eu vejo por vídeo, assim, professores explicando, então eu acho, né, muito interessante. Sim, e mais do resumo, você faz ele da internet, assim, você vai atrás aí, os vídeos que você vê, pra fazer o resumo, ou você escreve com suas próprias palavras, enfim? Assim, eu tento escrever com as minhas palavras, com o que eu lembro. Eu gosto de, primeiro, antes de ver o vídeo, escrever o que eu lembro, o que eu sei da matéria. Depois eu vejo o vídeo e incluo no que eu não escrevi, né? As coisas que eu vi, que eu aprendi, e tento me basear naquele estudo que eu fiz, naquele planinho que eu fiz, para começar a fazer os exercícios, assim. Eu pego o exercício aleatório, eu pego do mais básico, vou até o mais difícil, porque eu acho que se a gente tem a base, a gente consegue ir caminhando para o mais difícil e para o extremo, entende? Começando por você agora, vocês tiveram muito apoio dos familiares, professores, dos amigos? Como é que vocês se ajudaram, né, para ir fazer a prova juntos? Muito. Como é que foi? Minha família, ela gostou bastante da minha iniciativa, porque primeiro que é uma coisa boa, né, você ir tentar fazer coisas diferentes, se desafiar. E também teve uma grande iniciativa do professor Alcides, como a Esther comentou mais cedo, porque ele também trouxe isso pra gente, da gente se desafiar, da gente ver até onde a gente é capaz. Porque e ele continua agora, que a FATEC já passou também, ele mostra pra gente novos métodos, ele mostra algumas... Outros vestibulares que a gente pode fazer também. Ele mostra novos... É que eu esqueci o nome. Uma plataforma, por exemplo, ele dá uma base pra gente estudar, ele incentiva muito a gente. Então, pelo menos pra mim, eu já tinha decidido o que eu queria, eu não ia mudar de ideia, mas o apoio todo que eu tive e toda essa idealização realmente ajudou muito a não só eu gostar de fazer essa prova, mas eu também ficar mais calma no momento em si, sabe? Sim. O Alcides tem ajudado bastante o segundo ano também, com questão de achar vestibular pra gente fazer, pra gente achar um caminho mais fácil. Eu ia só falar que, em relação aos pais e ao apoio deles, eu queria só comentar o pós que a gente fez, a gente teve todo o apoio dos nossos pais em relação a gente ir, mas eu também achei muito interessante o retorno deles. A gente acabou passando na FATEC, como eu tinha dito antes, não era o nosso curso, mas mesmo assim foi muito interessante ver que tipo, todo o apoio deles e o apoio deles que eles deram pra gente e a maneira como eles reagiram às nossas notas e que a gente passou. Isso foi uma coisa que ficou
por uns dias sendo comentado entre a gente. Então foram reações muito legais das nossas famílias. A gente se sentiu mais capaz, sabe? Poxa, a gente passou, então com certeza a gente consegue fazer a prova do Enem, passar numa faculdade que a gente quer. A gente consegue ir numa prova da FUVEST, que ela é mais conteudista, e fazer o curso que a gente quer. Então a gente se sente mais capaz. Foi muito legal ver o nosso nome na lista, assim, meio a tanta gente no nosso nome lá. E mesmo a gente não indo fazer a inscrição, o nosso curso que a gente escolheu, todo mundo escolheu gestão de turismo. Mesmo a gente não indo lá fazer inscrição para estudar, foi muito legal. Foi uma sensação muito assim. É gratificante o retorno, É né? muito gratificante. Mas tiveram todo o apoio, fizeram. Mas antes disso, teve algum momento ali que vocês pensaram em desistir, que tiveram ali alguma dificuldade e pensaram, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que vale a pena? Chegou algum momento que mesmo com todo o apoio, vocês chegaram a pensar em desistir e não fazer mais? Eu acho que quase o tempo todo. Assim, essa questão de você pensar que você não é capaz, eu acho que é uma coisa muito comum, principalmente para quem está no ensino médio. Porque antes de fazer qualquer tipo de prova em relação ao vestibular, a gente tem esse pensamento de que a gente não é capaz porque a gente tem uma imagem de que aquilo é muito grande. Que aquilo é um bicho de 7 cabeças, que aquilo vai literalmente definir... Porque é isso que passam pra gente, muitas vezes, né? A cobrança, muito rígido. E que aquilo pode talvez definir o rumo da sua vida. E talvez possa, talvez não. Eu acho que, tipo, colocar essa tamanha pressão em cima da gente é uma coisa muito pesada mesmo. E talvez, mesmo se a gente não tivesse passado, isso seria até uma boa experiência pra gente saber onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. E ir lá e fazer a prova foi uma experiência muito boa nesse sentido, porque mostrou pra gente que não é todo esse bicho de 7 cabeças, sabe? Eu acho que muito dessa pressão que os pais colocam, tanto dos pais mesmo com o apoio que os pais colocam em cima da gente, até os professores mesmo, faz a gente duvidar muito. E se a gente não passar? E se, o que vão falar se eu não passar? E o que vai ser principalmente a gente tem muito esse medo e tem essa piada que a gente vai se formar no 3º ano e vai sair de estudante para desempregado. Então, eu acho que nesse sentido, e fazer a prova e a gente passar, colocou uma margem tipo, que é possível a gente conseguir alcançar o que a gente quer. E, na minha opinião, a parte mais estressante é aquele início da prova quando você já está sentado no seu lugar, mas você ainda está esperando a prova começar e você fica basicamente deixado com seus pensamentos, porque você não pode conversar, você não pode mexer em nada. E aquele momento foi o que eu mais pensei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida? O que eu tô fazendo agora nesse dia? Porque, sabe... Quando for pra valer, porque até aquele momento não é o que a gente queria. Sim. Mas eu imagino que quando for, por exemplo, um Enem, ou se fosse algum tipo de concurso FUVEST, concurso público, que é o que a gente quer, eu acho que a gente ficaria, poxa, agora, vai ser agora que eu tenho que ir. Mas eu acho que isso foi muito bom pra gente dar uma acalmada, pra gente saber como é que funcionava e pra gente ter um norte também. E eu acho que assim, a gente meio que quebrou essa barreira de que tá tudo bem a gente não passar, mesmo depois da gente terminar, tá tudo bem, sabe? Esse ano, eu falo muito pra mim, porque eu me sinto que eu me autocobro muito. Esse ano, a gente não tá conseguindo conciliar os estudos muito bem, porque a gente tem escola, eu à tarde tenho uns cursos pra fazer, sábado também tem curso pra fazer, tem muita coisa pra gente fazer. E como não tá conseguindo conciliar o estudo, tá tudo bem a gente não passar esse ano, a gente não pode se autocobrar, porque a gente ainda é muito jovem. Eu vou terminar com 17 anos a escola, não vou terminar com 18. Então tá tudo bem a gente não passar. A faculdade, sim, ela é importante, ela muda vidas, o estudo muda vidas, ele transforma. Mas só que tem outros caminhos pra gente conseguir mudar a nossa vida, transformar, pra gente conseguir crescer como pessoa, financeiramente, enfim, diversas coisas. E vocês acham que essa prova ajudou a tranquilizar vocês para uma próxima que vá valer, mesmo não sendo a FUVEST em si, ou o Enem da vida, a FATEC, qualquer uma outra, vai ajudar vocês a se tranquilizar ou vocês ainda sentem que vão ficar com medo ou meio travada ali na hora? Eu acho que o medo e a ansiedade na hora dessas provas é meio que inevitável. Sempre você vai ter um pouco de medo, tipo, se eu não conseguir, se tal coisa acontecer. Mas eu acho que isso deu pra gente, como a gente comentou no início, aquela sensação de tipo, poxa, eu sou capaz, eu consigo fazer isso. E mesmo que a gente não tivesse passado, eu imagino que tipo, só de você ir lá e se desafiar a fazer, já é um grande passo, sabe? Já é uma coisa tipo, não,
mesmo não tendo passado, eu fui lá e fiz. Eu vi como é que é, eu me desafiei, eu me propus a isso. Como o próprio professor Alcides fala, a gente se desafiou a tentar e fazer. Então eu acho que sim, mas isso capacitou a gente mais e tranquilizar a gente em relação a qualquer outra prova, mas também acho que a ansiedade é meio que inevitável. E eu acho que assim, a gente foi pra prova juntos. Eu acho que a nossa união fez a gente se acalmar, porque a gente ficou brincando, enchendo o saco na Mariana. Então foi muito legal, assim, apesar de a gente não ter feito na mesma sala, a gente ter se separado aí no meio do caminho, foi mais tranquilizador saber que eu tava com pessoas que, assim, estão no mesmo nível que o meu e que, assim, passam pelas mesmas coisas, são pessoas que eu conheço, que eu tenho aí uma jornada de amizade, então é muito legal saber. A gente se apoiou, a gente falou, não, vamos enfrentar isso, vamos junto, vamos voltar junto e o que der, deu, né? Pra mim é uma questão também de hábito, por exemplo, ano passado fiz Enem, esse ano fiz FATEC. Você vai se acostumando com a dinâmica da prova, mesmo que o conteúdo te deixe ansioso, porque é uma coisa que você vai lá, você não sabe o que esperar. Por exemplo, você sabe que esperar questões, né? Mas você não sabe exatamente que tipo de questão, que tipo de tema de redação. Mas quando você está habituado a fazer a prova, você já entende como que funcionam as coisas. Então, eu acho que a primeira ansiedade que você tem é de não entender como a prova funciona. Depois que você entende isso, a ansiedade em relação ao conteúdo, pelo menos para mim, se torna um pouco menor. Porque você vai lá, você já sabe, eu tenho que preencher isso aqui, eu tenho que preencher isso aqui. E pronto, você só tem que se preocupar com os seus estudos, com o que você sabe, com o que você aprendeu. Em relação à redação, vocês tiveram alguma dificuldade em relação ao tema de como conciliar, escrever a redação, algo assim? Olha, eu gostei muito do tema de redação, não vou mentir, porque é um assunto que o tom, umas professores de geografia, sociologia e filosofia, trata muito no decorrer da nossa vida, assim, no decorrer desse ensino médio. Então, foi muito fácil, assim, eu digo, discorrer a redação. Obviamente, a gente teve os nossos brancos, que a gente falou, nossa, como eu escrevi isso, como eu quero passar essa mensagem, sabe? Que argumentos eu vou usar? Sim, mas sempre no início da redação eu gosto de organizar qual argumento eu vou usar, qual é a minha tese. Como eu digo, e como todo mundo diz, redação é tipo uma receita de bolo. Você tem que ter uma base para você ir incluindo os seus argumentos, as suas opiniões de forma mais subjetiva, assim, sabe? Então, foi bem legal o tema, mas ao mesmo tempo a gente sente aquele medo de, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô tangenciando o tema? Será que eu não tô fingindo? Mas eu gostei dessa parte porque, e também a prova da FATEC, pelo menos, eu não sei se é em todas as provas, mas tinha muito exercício que estava envolvido com o tema. Então, a gente meio que, apesar de a gente não estamos lá escrevendo a redação, a gente já estava meio que associando as coisas, conseguindo fazer, posso escrever isso, posso escrever aquilo. A gente estava em contato a todo momento com o tema da redação. E como que vocês se prepararam para essa prova? Vocês fizeram muitas redações antes ou como foi só de treineiro, vocês não fizeram muitas? E para umas próximas provas, como que vocês estão se preparando? Olha, para essa prova em específico, como a gente disse, a gente não se preparou muito em específico. Eu senti que a prova da FATEC, quando eu li, ela tem duas opções. Ou você faz um texto argumentativo dissertativo, ou você faz, se não me engano, um texto expositivo. Então, meio que eu diria que é uma redação mais tranquila, porque caso você não consiga lidar em relação aos argumentos, a estrutura, você pode só fazer uma questão de exposição dos problemas em relação a esse tema. Então, eu acho que nesse sentido, essa redação foi mais leve, mesmo eu não tendo me preparado especificamente para ela. E na hora da prova, como que vocês se organizaram ali? Porque a Esther comentou que tinha algumas questões que envolviam alguns assuntos da redação. Como que foi ali que vocês se organizaram na hora para vocês não acabarem se perdendo no assunto e acabar fugindo ali da ideia? Uma coisa que eu vejo bastante sobre dicas de como a redação do Enem e tal, é você sempre começar pela redação. Você pode pegar a sua prova e já começar por ela. Porque mesmo a prova tendo horas de duração, a redação é uma coisa que vai exigir muito tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a prova foi ver o tema da redação e começar a já escrever.
Então, uma das primeiras coisas foi ler, interpretar, você entender o que o tema está pedindo, e aí você escreve o máximo que você consegue. Acho que você pode tentar escrever pontos que você teve, ideias que você teve, e depois você começa a redigir a sua redação. Quando você chega um momento que muitas vezes como você falou, dá um branco e você esquece, é muito bom você voltar e começar fazendo as questões. E quando você sentir, tipo, muitas questões que estavam na prova tinham interligação com a redação. Então, aí, você lendo a prova e tendo essa noção, acho que principalmente isso ajudou bastante a gente. Fica no seu subconsciente, Sim. sabe? Você fica pensando naquilo e vendo mais E aí as ideias. questões ajudam muito e trazem coisas novas que você às vezes não tinha pensado. E aí você volta pra Eu redação. meio que fiz tudo errado, porque eu deixei a redação por último. Mas eu deixei por último pra escrever, porque eu já tinha lido o tema no comecinho. Aí eu fui fazendo e eu fui me tranquilizando quando eu vi que a prova tinha muita coisa a ver com isso. Porque a gente não pode em si pegar o conteúdo da prova e colocar no texto. Nunca. É uma coisa péssima de se fazer. Mas quando você, como a Esther falou, você vai tendo ideias, você vai lembrando de coisas. Por exemplo, fui lembrando das aulas do Tom, fui lembrando de vídeos que eu vi. Então, você vai lembrando seu repertório cultural quando a prova tem a ver com isso. E quando você se dá tempo também de relaxar um pouco e pensar, não, eu quero isso aqui desse jeito, eu preciso escrever isso com esse argumento, e eu fecho com essa conclusão. Porque, na minha opinião, pelo menos, a parte de trás da prova, as 30 linhas que você recebe para fazer sua redação, não seriam suficientes para mim, porque eu gosto de fazer um esboço de redação um pouco mais complicado do que isso. Mas você pode usar o corpo da prova para escrever, você pode fazer anotações pequenas. Então, eu acho que quando você deixa a sua composição da redação mais dinâmica, a sua escrita também se torna mais dinâmica e mais fácil de compreender. E como é que foi a questão de organizar o tempo para fazer cada questão e conciliar com o tempo da redação também? Eu primeiro iniciei também pela redação, eu fiz direitinho a introdução. E sempre que dava branco, eu voltava para as questões, deixava meu subconsciente. E para organizar o tempo de cada questão. Quando eu não sabia a resposta, eu pulava. Falava, vou voltar depois que eu terminar toda a minha redação. Você pula. Pula. Gente, não perde tempo em uma questão, porque perder tempo é você também perder nota, é você perder, talvez, a sua vaga, porque eu não sei como funciona a questão de avaliação, mas no Enem tem o TRI. TRI é louco, né? Tem questões que são fáceis, médias e difíceis. Então, sempre tenta, assim, identificar os exercícios que são considerados fáceis, porque é nesse que pega, assim, sabe? É nesse que eles veem, o aluno sabe, ele aprendeu isso, ele estudou sobre isso. Sabe pelo menos o básico. Sim. Se é uma coisa fácil, você perde mais pontos do que você poderia perder se errasse uma coisa mais difícil. Sim. E qual dica vocês dariam para quem está começando a estudar agora para concurso? Alguma dica que vocês receberam e ajudou vocês? Ou algo que no meio dos estudos vocês descobriram que, isso aqui me ajuda a estudar? Ou isso aqui vai me ajudar a me concentrar mais na hora da prova? Qual dica vocês dão aí que ajudaram vocês e que podem ajudar outras pessoas? Eu daria a dica de seja humilde e tenha paciência. Porque, como eu já disse, eu não sou muito boa em matemática. Então, eu tô voltando e tô lendo todo o conteúdo de matemática para ver se eu consigo chegar no Enem, fazer um Enem bom, né? Para conseguir uma nota legal. Então, seja humilde. Se você não sabe o básico de uma matéria, vá lá e veja. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você não saber, por exemplo, uma coisa que a gente acha bobo, conta de divisão. Não tem nenhum problema você não saber dividir. Você tem que ser humilde. E entender que você tem que passar por esse tempo, por essa fase, para você conseguir a sua aprovação. Porque é o que a gente quer, o nosso objetivo, a aprovação. Então, seja humilde, tenha paciência. Se você não entendeu, vê outro vídeo com outra pessoa falando, pergunta para o professor, porque o professor está aí para explicar. E eu sinto muito nessa escola, principalmente, todos os professores são muito apoiadores. Todos os professores querem ver o bem do aluno, principalmente o Alcides, né, que foi o nosso maior apoiador, falando, gente, vocês vão bem, e como a gente foi, né, a gente não esperava, então sempre questione, sempre
busque saber, sempre busque também estar antenado sobre as notícias, né, para a redação, para o repertório sociocultural. E eu indico, antes da prova, um dia antes, não estude, não faça nada. Tempo para você relaxar. Relaxe, porque é um momento que você vai estar lá pressionado, um momento de tensão que você vai se questionar várias vezes. Será que eu realmente sou bom? Será que eu realmente vou passar? Então não faça nada. Relaxe. Tenha um momento para você, faça yoga, medite, porque quando você chegar lá, você não pode desfocar. E você tem que confiar em si mesmo, sabe? Não se autopressione, não olhe também pro jardim do outro, porque o jardim do outro tá sempre mais verde, mas só que, assim, a gente pode chegar também naquele Cada um verde, tem seu sabe? tempo. Cada um tem seu tempo, então a gente tem que começar a entender, se autoconhecer, porque se a gente não se autoconhecer, a gente não vai conseguir chegar naquele objetivo, né? A gente não vai conseguir prosperar. Eu acho que, em relação aos estudos, eu acho que cada um tem que ver o que seria Melhor? o que seria melhor para cada um, o que se encaixa melhor na sua rotina, o que você considera que seja mais fácil para você. Principalmente, assim, eu diria que em coisas que você tem mais facilidade, talvez você deixe um pouquinho de lado e você foque em coisas que você tem mais dificuldade, como por exemplo eu e Esther, tem mais dificuldade em matemática, por exemplo. Então, coisas que como sociologia, história, que a gente tem mais domínio, eu acho que é deixar um pouco de lado, não totalmente, porque eu acho que a prática, eu acho que ainda assim é importante você treinar, mesmo se você tem uma certa facilidade de interpretação, você tem que se manter antenado naquilo. Então, eu acho que é você tentar achar um método que funcione para você, organizar a sua rotina, e também acho que organizar a sua rotina para isso é muito importante. Você tem que querer buscar também, porque às vezes, não que a escola não seja importante, você tem que prestar atenção nas aulas, absorver o conteúdo, mas quando você quer buscar além disso, você entende as coisas de uma forma diferente, porque você está fazendo porque você quer, porque você acha importante, não porque você se vê na obrigação de fazer isso. Então, pelo menos em questão de repertório, em questão de entendimento de matéria, eu acho muito importante porque traz, de certa forma, uma leveza maior. E a pressão ali só vai piorar as coisas. Você querendo, você consegue buscar melhor, mas é algo do seu interesse. E se vocês pudessem voltar no tempo? Vocês teriam feito algo diferente na prova? Teriam, sei lá, feito uma questão diferente? Que vocês falaram, meu Deus, queria ter acertado essa. Com certeza. Eu tenho algumas horas na prova que eu fico muito cansada para ler as coisas. Para além do conteúdo, eu acho que essas provas são mais um teste físico mesmo. Sim. Chega no final da prova, você tá cansado de ficar sentado e você só quer ir embora. Sim, aí tinha umas questões que eu vi depois que eu falei, gente, por que eu errei isso? Muito Não fácil. precisava errar, sabe? Mas é porque eu às vezes me canso muito rápido. Ficar lendo toda hora me cansa. Aí, assim, nossa, eu voltaria nas questões que eu sei que eu acertaria, que depois que eu vi que eu errei, por bobeira, às vezes, por falta de interpretação, eu voltaria nesse ponto. E também, se eu pudesse melhorar um pouquinho a minha conclusão da redação, eu voltaria. Que aí, depois que eu terminei a prova totalmente, eu falei, nossa, eu poderia ter colocado isso, meu Deus. Sim, a conclusão foi uma coisa que, com o tempo corrido ali, você vendo todo mundo saindo e tal, eu fui um dos últimos a terminar, elas já tinham terminado. Mas aí você vendo todo mundo correndo, você meio que faz com muita pressa. E a conclusão é a última parte da redação, e essa foi, eu acho que uma das coisas que eu voltaria e melhoraria em relação a isso. Eu acho que eu teria me preparado mais pra questão de passar fome. Porque eu não levei comida, porque eu pensei, não, eu não vou precisar comer, eu vou ficar nervosa, eu não vou conseguir. Mas eu fiquei morrendo de fome. Então, na questão das questões eu também voltaria em algumas, porque algumas que eu errei de muita bobeira. Na redação eu também traria uns argumentos melhores, mas eu acho que eu pequei em algumas coisas porque eu fiquei distraída porque eu tava com fome, gente. Então levem comida, gente. Levem comida. E tirando toda a preparação agora, como que foi a reação de vocês quando receberam ali, viram o nome de vocês na lista e viram que realmente foram aprovados e a ficha caiu que eram vocês? Foi muito bom, como a gente tinha dito, a gente se sentiu capaz mesmo. Tipo, a gente fez a prova sem muitas expectativas, como não era o curso que a gente queria,
Mas saber que a gente, mesmo não sendo o que a gente queria, sabendo que a gente passou em alguma coisa, foi uma sensação muito boa. Tipo assim, foi no dia 15 de julho, que aí eu tinha lembrado, eu lembro que tava de tarde, quase anoitecendo. Aí tipo, saiu hoje. Aí eu fui lá e eu vi que a gente tinha saído, tava lá os nossos 3 nomes. A Mariana, eu acho que ela tava viajando, aí eu lembro de eu mandar... Eu tava, só que eu tava em família. Aí eu só recebi a mensagem que eu passei. Mas a gente todo mundo ficou muito surpreso que a gente tinha passado. Foi muito legal, foi muito emocionante. Sabe, ver o nosso nome lá, dá um sentimento de, nossa... Eu consegui. De trabalho feito também, tipo, eu fui lá, eu tentei, eu consegui. E quais foram as maiores recompensas que vocês tiveram? Acho que uma foi de vocês se sentirem capazes, mas tipo, além do conhecimento que vocês desenvolveram, da preparação para a prova, como é que foi? Assim, pra mim, eu acho que foi ver os pontos que eu tenho que melhorar. Que é matemática, essa parte mais biológica. Pra mim essa foi a recompensa, porque de certa forma eu tô estudando mais pra isso. Eu tô deixando um pouquinho de lado as questões de humanas, linguagens que eu sou um pouquinho melhor, e tô vendo mais, buscando mais conhecimento, sabe? E além de que, sei lá, é muito legal você chegar na escola e, assim, muitos professores darem parabéns e você ver que você não é invisível, digamos assim, em meio a tantos alunos, em meio a tantas pessoas que eles veem e que eles querem o nosso bem. E vocês podem acabar virando uma inspiração para outras pessoas, Sim, né? é muito legal isso. Então agora, encerrando o nosso podcast, a gente vai fazer um bate-volta com vocês rapidinho. A gente vai perguntar, vocês respondem sem muita enrolação. Vamos lá. Vai, sei lá, jogo favorito. Se vocês têm. Poxa, muito tempo que eu não jogo alguma coisa. Mas pra mim acho que Uno. Eu acho que o Minecraft, acho que é a primeira coisa que Ai, eu gostava muito de Banco Imobiliário. E um livro favorito? Capitães da Areia, do Jorge Ai, Amado. Nossa, é muito incrível bom. esse livro. Leiam, gente, Eu li. leiam. É muito bom. Meu Deus, eu sou apaixonada. E quando você lê o livro e vê o filme? Nossa, o filme é maravilhoso. Eu acho que um que eu li recentemente, que foi pra FUVEST, que a Cida passou pra gente, é Nós Matamos o Cão Tinhoso. É um livro, no entanto, pesado, mas é um livro bom. Eu gostei desse livro. Eu gosto muito de Dois Irmãos, do Milton Ratum. Matéria da escola favorita. Geografia, eu acho. Biologia. História. E comida favorita? Já que você falou que faltou comida na prova. Lasanha. Eu acho que não... dá pra levar, mas acho que feijão preto. Lasanha também. Bom, foi isso. Sigam a gente no nosso Instagram, Novidel News. Temos nosso site também, novidelnews.com. E um beijo, gente. Muito obrigada, gente, por estarem aqui.